A gente já vai começar a repercutir esta reunião convocada pelo presidente Lula com todos os seus ministros para cobrar produtividade, porque ele está vendo agora uma desaprovação no governo e essa é a grande preocupação. Ele quer se reconectar, melhorar a situação dele na avaliação popular. Como é que você vê, Mano Ferreira? Bom dia, Coba, bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência. Exatamente essa a situação. O presidente Lula percebe, a partir das pesquisas de opinião, que há uma desconexão com setores que votaram nele, então ele começa a ter um desgaste, uma reprovação crescente, sobretudo com a população evangélica, é possível perceber nas pesquisas, e não à toa ele menciona essa população no seu discurso de abertura dessa reunião de ministros, e depois diz, ele tenta equilibrar nós fizemos muito, mas falta muito. Então ele fica tentando equilibrar um discurso que não diga que ele não está conseguindo entregar aquilo que prometeu, mas que ao mesmo tempo pressione os ministros para entregar mais e chegar mais perto das promessas de campanha. Ô Pepe, são dois os pontos que eu acho que são importantes nessa tentativa de reaproximação. Dois públicos em principal. Nós estamos falando do público evangélico, inclusive o presidente falou sobre religião ali, e também do público do agronegócio, que também pesa para baixo a avaliação do presidente Lula. Qual o desafio do governo para se reaproximar desses dois públicos? É um desafio muito grande, não é? Os evangélicos, na verdade, é um público que tem uma grande importância nas eleições, né? Faz parte quase a maioria da população no Brasil e está cada vez ganhando mais espaço na política. E a pauta dos evangélicos, de certa forma, contraria a pauta da esquerda tradicional. Esse é um problema, né? Infelizmente, é difícil para o Lula, para o governo, que tem uma pauta muito identificada com o identitarismo de forma geral, né, dialogar com o evangélico. O evangélico, é bom lembrar, né, um público, né, eu gosto muito de falar isso, né, que está por trás a autoconstrução individual, não é? E tem aquela questão da dicotomia entre a ética dos trabalhadores e da ética dos encostados, né? Então, os evangélicos, na verdade, faz parte, integra uma comunidade, eles se ajudam mutuamente. Então, isso faz ele crescer, de certa forma, e faz eles terem a própria comunidade e o próprio código. Isso, de certa forma, contraria essa ideia de mais Estado, mais intervenção estatal. Então, é muito difícil para o Lula conseguir dialogar com o evangélico tendo a pauta dele atual, né? É muito difícil você falar para uma pessoa que tem por trás a base da autoconstrução como indivíduo, da coesão social daquela comunidade, um ajudando o outro, né? Não precisando do Estado, crescer de forma orgânica a partir daí, com a ideia do Estado ter que ter força, do Estado ter que atuar de certa forma para desenvolver aquela população. Então, é uma aproximação muito difícil, né? São 10 horas e 5 minutos, gente. A gente vai para Brasília novamente, agora com a Luciana Verdolim, que tem mais detalhes a respeito desta reunião ministerial. Bem-vinda, Lu. Tá com a gente? Luciana Verdolim. É isso mesmo, Kobayashi. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Morning Show. Vale ressaltar que o presidente Lula abriu esse encontro, né, que começou bastante atrasado, rebatendo críticas e com críticas à administração anterior, dizendo aí, justificando por que não se conseguiu avançar tanto quanto foi prometido. Na semana passada, Lula, inclusive, disse que entende a avaliação, entende as críticas de parte do eleitorado, porque ele ainda não conseguiu cumprir as promessas que ele fez na campanha eleitoral. E está justificando agora porque, segundo na avaliação do presidente da República, o governo estava com muitos problemas no ano passado e foi necessário um tempo grande para que os ministros conseguissem ajustar suas pastas. Houve críticas também à condução ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O Lula até alfinetou, foi bastante duro ao dizer que só não avançou a questão envolvendo o suposto golpe de Estado que estaria sendo tramado. É uma investigação que está sendo feita pela Polícia Federal. Segundo Lula, isso só não avançou porque Jair Bolsonaro não teria tido coragem de levar isso adiante. Disse que é muito preocupante essa questão e rebateu também críticas que estão sendo feitas pela imprensa, editoriais. Lula citou exatamente editoriais que estão sendo veiculados por órgãos de imprensa e diz que, na verdade, o governo está avançando sim. Nessa reunião ministerial, qual que é o objetivo? É cobrar dos ministros uma maior participação, cobrar, lembrando das eleições municipais
eleitorais do fim do ano que é preciso que se divulgue as ações do governo, é preciso uma melhor interlocução, inclusive com o Congresso Nacional. Por isso, tem lideranças aqui do governo lá no Congresso Nacional participando desse encontro exatamente para dar aí o tom de qual é a reclamação de deputados e senadores. É preciso cuidar da pauta econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deve falar no encontro sobre os projetos importantes que precisam avançar, né, nesse momento, e Lula vai focar muito. É preciso aumentar a popularidade, é preciso baixar o preço dos alimentos e começar a mostrar serviço. As obras do PAC também são de fundamental importância esse ano, porque o governo entende o seguinte: se você anunciar, se você fizer um bom trabalho, a chance é grande de eleger aliados nos municípios brasileiros nas eleições de outubro. Tá aí os detalhes da Luciana Verdolim sobre a reunião ministerial que está acontecendo neste momento lá em Brasília. Obrigado, viu, Lu? Ô, Palumbo, enquanto a Lu falava, a gente via imagens da reunião que está acontecendo, uma apresentação ali do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em que ele apresentou pelo menos 2 slides que me chamaram a atenção. Primeiro, é o maior valor pago já de Bolsa Família, na comparação com os anos anteriores. E segundo, é o maior número de médicos contratados à disposição do povo brasileiro. A gente está falando aqui de 2 pontos importantes para reaproximar o presidente da população, de aumentar a aprovação do governo. Primeiro, serviço social, o programa social do Bolsa Família. Segundo, saúde, porque saúde mexe na aprovação, né? O Palumbo, bem-vindo. Com certeza. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Olha, a popularidade dele caiu por quê? Não é só por causa dos evangélicos, católicos também. O governo atual, ele falou durante a campanha que seria contra o aborto, contra a ideologia. Aí a gente pega a ministra da Saúde e coloca essas pautas na portaria 715. E um ponto que me chamou a atenção também, ele falou, construir cadeias, aí sim é gastar. Não, não é. Uma das coisas que mais preocupa a população, em primeiro lugar, eu acho que é a saúde. Em segundo lugar, eu acho que é a segurança pública. Nós temos visto aí presos saindo quase que todos os dias pela porta da frente e não foi com alvará de soltura. Foi porque fugiram mesmo, inclusive de presídios federais. Então, alguma coisa não está funcionando. O povo evangélico e católico, ele não vai se esquecer das promessas ou das afirmações feitas durante a campanha e agora está sendo feito totalmente de forma inversa. E eu acho que é por causa disso também que a popularidade dele acabou aí caindo muito nos últimos tempos. Palumbo, enquanto você falava, de novo, uma apresentação de saúde, Mano Ferreira viu aqui também, que ele está falando agora sobre o número de pessoas atendidas gratuitamente nas farmácias populares, Mano. Exato, a farmácia popular é um programa que atinge pessoas de baixa renda que precisam de acesso à medicação, né? E, nesse caso, portanto, é um projeto importante que tem um impacto direto na população de baixa renda, que tem necessidade de saúde. E a gente vê que houve uma diminuição ao longo do tempo, né? O pico de atendimento do programa foi em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Depois há uma queda do número de atendidos e voltou a crescer nesse primeiro ano do governo Lula. Ele vai tentar, com isso, consolidar a imagem de que o governo está atento a... Olha aí o dado. 9,6 milhões em 2019, ou seja, em 2023 volta a crescer, mas não atinge o número de beneficiados em 2019, né? Então, sim, ou seja, tem pessoas da população que já foram beneficiadas pelo programa e não estão conseguindo ser. Então, isso também é o tipo de situação que gera a memória, aquela pessoa que já precisou do remédio, já teve antes, sim, e agora olha e diz que não consegue. Agora a gente está vendo um gráfico sobre o repasse. Pode pôr na tela cheia? Dá para pôr, Caicão? Ampliação do repasse aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Saúde. Ele está mostrando que agora, no último ano, é que a gente teve o maior número, olha lá, 72,3 bilhões de reais. Então, o presidente está querendo demonstrar que é uma pauta prioritária a saúde. Já mostrou ali um slide com os médicos que são contratados, o maior número de médicos contratados, um crescimento, uma volta do crescimento das farmácias populares e agora o repasse aos estados e municípios. Isso envolve, de alguma maneira, também, Felipão, a relação do presidente com governadores e prefeitos, que também impacta, de alguma maneira, na aprovação, né? Não, com certeza, com certeza. Um dos grandes problemas que esse governo tem que enfrentar é exatamente os endividamentos dos municípios e estados que estão cada vez maiores, né? E é bom lembrar que isso ocorreu por conta de uma mudança, né, da alíquota do ICMS no governo passado
para tentar diminuir o preço do combustível, né? Por conta disso, vários estados e vários municípios passaram a ter problemas de financiabilidade, né? Então, esse governo passou a investir muito na questão de resolver a situação, seja por meio do repasse do fundo para o Fundo de Saúde, seja por meio de outras políticas. Agora, é bom lembrar, né, que essa reunião que o Lula está fazendo com os ministros, a primeira de 2024, veio por conta da queda de aprovação dele, né, feita na última pesquisa. E tem uma pesquisa que eu gosto muito de falar, do Maurício Moura, que é um dos grandes estatísticos, na minha opinião, do Brasil, que ele fala o seguinte, ele fala que, em regra, ele fez o levantamento de todos os governadores e presidentes que tentaram a reeleição. Em regra, quando o governador ou o presidente tem mais de 50% de aprovação, ele tem uma tendência de até 86% de chance de ser reeleito. Abaixo desse número, a aprovação, a tendência de reeleição cai para menos de 30%. Ou seja, por conta disso, né, claramente que o governo Lula teve o pior índice, né, de aprovação, o Lula trouxe essa reunião com os ministros para tentar mostrar e trazer a narrativa que o governo dele tem feito muito para a sociedade, não é? Mostrar para a sociedade que o governo dele tem realmente sido muito efetivo e está tendo problema de comunicação das realizações do governo em relação ao que a sociedade, em geral, capta, né, dessas informações todas. Então, essa é uma tentativa do governo Lula de tentar ganhar mais apelo social. E tem uma coisa, né? Tem um detalhe importante aí que o ministro-chefe da Casa Civil, ele sabe a importância de demonstrar esta aproximação do governo federal com os estados, porque ele foi governador, né, mano? Governou o estado da Bahia, então ele sabe que quanto mais demonstração de repasse de fundos do governo federal para os estados, de alguma maneira ele traz os governadores. Você acha que consegue ou não? Olha, essa é uma estratégia importante, mas a gente sabe que acaba havendo uma divisão regional, né? O governo federal tem mais dificuldade de diálogo com os governadores das regiões centro-sul do Brasil. Só um minutinho, ó. Pode pôr na tela cheia, Kaique. Agora ele está mostrando um repasse para o SAMU, que também é o maior número na comparação com os anos anteriores, a começar de 2017. Desde 2017 é o maior repasse também para o SAMU. Estão insistindo na questão da saúde, mano. Pois é, e acho que tem um motivo, né? Essa insistência em demonstrar que a saúde é uma prioridade do governo, em primeiro lugar, dialoga com a visão da população de que a saúde é um grande problema do Brasil. E, em segundo lugar, também busca fazer um contraste com um ponto fraco da gestão anterior, porque muita gente tem a memória da pandemia como um momento em que o governo Bolsonaro, inclusive, perdeu o apoio de muitos eleitores de então. Portanto, é uma forma de, ao mesmo tempo, se conectar com a demanda do cidadão brasileiro e de fazer um contraste com o governo anterior. Aí agora, merenda escolar, Palumbo, mudamos o foco agora. Saímos da saúde e a demonstração é do reajuste no valor da merenda escolar, valor pago em milhões. Agora nós temos um valor ali de 5 milhões. Na comparação com os anos anteriores, também é o maior número. O presidente Lula está falando agora sobre merenda escolar, Palumbo. E tem que crescer muito mais esses investimentos, né? A gente tem que ter a saúde como prioridade. Somente quem tem um parente que precisou de um atendimento ou que não consegue uma cirurgia sabe o quanto isso é doloroso para a família, né? Inclusive com doenças graves. E hoje mesmo, né, a gente vindo para cá, eu recebi uma informação de que numa creche aqui de São Paulo não estaria recebendo merendas. Eu vou até passar isso para o pessoal da prefeitura, porque isso é um absurdo. Se isso acontece em São Paulo, acontece por Brasil afora. Se as pessoas não conseguem atendimento em São Paulo, você coloca São Paulo como parâmetro, como uma cidade mais rica do Brasil. Isso acontece por todo o Brasil e é absurdo que crianças não tenham merenda e idosos não tenham medicação. Ô, Pepe, você sabe que a merenda, às vezes, é a principal refeição de uma criança pobre, né? Ela depende da merenda escolar, até por uma questão de nutrição, de saúde. Por isso, a importância da merenda. Você acha que o presidente Lula está olhando para esse viés? Entregar para o pai da criança, para a mãe da criança, a questão das merendas, ô Pepe? Não, é um ponto interessante de ser levantado, Nelsinho, mas o ponto que me preocupa é que você vê, por exemplo, que o valor continua sendo irrelevante, não é? 5 milhões de reais só de reajuste da alimentação escolar é muito pouco quando você compara o orçamento de bilhões do Brasil para a educação. E agora ele mostrou também uma outra planilha, né, dizendo que teve um aumento de 1 milhão para investimento do ensino integral, né, comparado com os outros anos, né? Ou seja, 1 milhão de reais é nada no grão
no mar, que é o orçamento público federal. Claro, né, quando você compara com os anos anteriores, que foi menor ainda, né, você vê que pelo menos teve aumento, né, mas o aumento, no meu entender, 5 milhões não é nada, deveria ter uma política muito mais efetiva em relação a isso. Só uma correção, Pepe, que eu estou vendo aqui, que são 5 bilhões, né, porque o valor de referência ali está, cada unidade significa milhão. Então, 5 mil quer dizer são 5 bilhões. 5 mil milhões. Exato. Tipo isso, né? E agora, esse investimento em escola de tempo integral, dos gráficos todos que a gente viu até agora, foi o que mais teve disparidade com os anos anteriores. Porque sempre estava ali muito próximo do outro, em relação a médicos e tal. Olha aí, novamente na tela, põe em geral, Caicão. Na comparação com os anteriores, a gente tem aqui um salto gigantesco. 1,9 bilhão, né? Exato. 1,9 bilhão para o investimento em escola integral, mano. Pois é, isso mostra também o discurso do governo na campanha foi nessa direção, né? A gente sabe também que o ministro da Educação, Camilo Santana, teve notoriedade no seu governo no Ceará, no tempo em que foi governador, em razão do desempenho na educação. Então, isso mostra também uma tentativa de mostrar prioridade, o que é um contraste grande com o primeiro ciclo de governo do PT, onde o foco teve muito concentrado no ensino superior. E agora a gente vê um foco no ensino médio. Você acha, Palum, que de alguma maneira o governo está fazendo ali uma revisão, recalculando a rota e vendo que não é muito investimento em escola superior, esquecendo o ensino básico, que as coisas vão dar certo? Você acha que agora o governo está focando mais onde precisa, na base? A gente tem que focar mais no ensino básico, né? Obviamente, né? Quem é prioridade sempre será as crianças, os adolescentes, e depois vem os adultos, né? Mas se tem locais que não tem nem merenda, como é que você vai dar estímulo para uma criança estudar? Muitas crianças vão para a escola para se alimentar. E é por isso que muitas escolas abrem durante as férias, para essas pessoas, para essas crianças continuarem se alimentando. Até porque a merenda envolve outras questões, né? Não é só a educação, a criança precisa estar bem alimentada para estudar bem, mas envolve questão de saúde, de prevenção, de uma alimentação regrada, porque numa merenda escolar tem ali um acompanhamento de um nutricionista, sabe fazer bem a divisão, que às vezes em casa, numa casa pobre ou Palumbo mais humilde, as pessoas não têm, né? Esse tipo de informação, de regras, de orientação nutricional, né, o PP? É um ponto importante, né? A criança que não tem alimentação adequada, ela não consegue raciocinar, ela não consegue apreender, ela não consegue aprender, ela não consegue ler. Ou seja, a alimentação é a base do ensino de qualidade, né? Você tem que dar condições daquela pessoa estar saudável, da criança estar saudável, para poder aprender de forma adequada. Então a educação, a alimentação é um dos pilares da educação de qualidade, tá? Então não dá para ser deixada de lado, não, nunca. É uma condição necessária, né? Não tem como uma criança aprender se tiver com a barriga vazia, a cabeça não consegue acompanhar o raciocínio, né? É uma condição necessária, mas vale dizer, não é suficiente, né? É preciso ter a alimentação como ponto de partida, mas a qualidade do professor na sala de aula, a qualidade da metodologia de ensino vai fazer toda a diferença para ter resultado. Agora, PP, a informação é com a despesa, com o investimento em alfabetização de crianças, 294 milhões no ano passado. Você vê que o Brasil, que a alfabetização ainda é uma questão que o Brasil tem que atingir, né? A alfabetização de todas as crianças e também o analfabetismo de adulto também é uma realidade, né? Além das crianças, o Brasil deveria investir também no fato de erradicar o analfabetismo também na população adulta, né? Mas realmente você vê que é importante fazer com que as pessoas tenham condição de se alfabetizar, as crianças principalmente, porque a criança que não sabe ler e escrever não consegue exercer plenamente a sua cidadania.